retornando do nosso rápido intervalo com a já tão famosa e conhecida colinha, que é o nosso material, que é fruto das pesquisas que, gentilmente, a espiritualidade, os mentores da nossa casa, fazem chegar em todas as nossas noites de estudos e pesquisa até nós, para que possamos ter um farto material para podermos estar aqui conversando, discutindo sobre o tema. Então, eu sempre serei eternamente grato a todos esses irmãos que nos auxiliam e nos ajudam nessas noites de estudo. A eles todos, gratidão pela paciência e pelo material que fazem chegar até nós. Bom, a pergunta 693 é a seguinte, ela tem a pergunta e tem uma subpergunta, uma pergunta B, por exemplo. Obstáculos à reprodução, a pergunta 693 fala o seguinte: as leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Aí vem a seguinte, que é: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva às outras espécies e o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensivo detendo essa reprodução? A materialização ficou da seguinte forma. Depois vocês vão entender por que ficou um pouquinho longo. Vamos lá? A palavra reprodução tem origem no latim reprodutivo, derivado de re, que significa de novo ou reprodução, e productio, que significa ação de produzir. Então, etimologicamente, reprodução refere-se ao ato de produzir novamente, ou seja, gerar descendentes continuando a espécie. Eu vou me ater mais à segunda parte da pergunta, e é algo que sempre me intrigou e sempre me deu muita curiosidade. Então fica assim, ó. Essa pergunta me leva a um pensamento antes da ação do homem, sendo uma reprodução indefinida que poderia ser prejudicial a ele. Me faz lembrar e pensar nos dinossauros. Porque o homem teria pouca ação sobre eles. E eles seriam uma vítima, com certeza, dos nossos dinossauros. Nessa época, o homem não teria como interferir, mas o Criador, sim. Aí eu fui buscar, por isso que eu sou eternamente grato à espiritualidade, eles nos intuíram buscar o que as religiões pensam, religiões, filosofias, pensam desses seres do passado. Existiram? Isso aqui, em algumas religiões, tem essa dúvida. E para cada um de nós, vocês acreditam que houve a existência de dinossauros? Eu, particularmente, sim. As religiões, elas têm posições variadas sobre a existência e o papel dos dinossauros. Alguns, como o cristianismo fundamentalista, olha que interessante, rejeitam a ideia da existência de dinossauros ou as evidências científicas que apontam para a sua extinção há milhões de anos. Outros, como o judaísmo, defendem a ciência e a existência dos dinossauros, interpretando os textos sagrados de forma não literal. O cristianismo, em geral, aceita a existência de dinossauros, embora alguns interpretem a Bíblia literalmente e tentam reconciliar a ciência com a narrativa bíblica. O Alcorão também não menciona diretamente os dinossauros, mas há interpretações que sugerem que eles poderiam ter sido criaturas antes da humanidade. A questão dos dinossauros nas religiões é complexa e varia dependendo da interpretação dos textos sagrados e das diferentes correntes de pensamento dentro de cada religião ou filosofia. Algumas rejeitam a ideia da existência de dinossauros, enquanto outras o aceitam e tentam reconciliar a ciência com a fé.
O Espiritismo vê nos dinossauros como parte do processo evolutivo da vida no planeta, um estágio inicial de evolução animal, semelhante aos animais irracionais atuais. Acreditam que espíritos também animaram esses seres, embora em um nível de evolução muito mais primitivo, sem a capacidade de raciocínio e livre-arbítrio, como os seres humanos. Essa visão considera a natureza como uma grande oficina de ensaios, onde diferentes formas de vida são experimentadas em seu desenvolvimento evolutivo. Fizemos aqui algumas divisões sobre a visão espírita sobre esse assunto. Evolução da vida é uma subdivisão. O Espiritismo enfatiza que a vida evolui através de diferentes formas e reencarnações, com os dinossauros sendo uma etapa nesse processo. Espíritos primitivos, os espíritos que animavam os dinossauros, eram vistos como menos desenvolvidos em comparação com os espíritos que animam os animais atuais, e principalmente os seres humanos. Uma outra divisão, que é bem interessante, oficina de ensaios. A visão espírita considera a natureza como um local onde diferentes formas de vida são testadas e aperfeiçoadas, com os dinossauros sendo exemplo desse processo. Semelhança com os animais irracionais. A crença é que os espíritos que animaram os dinossauros possuem características semelhantes aos espíritos que hoje animam os animais irracionais, ou seja, sem o livre-arbítrio ou consciência de si mesmos. Só um minutinho, continuando aqui. Aí temos um contexto evolutivo, uma finalização. A extinção dos dinossauros é vista como um processo natural dentro deste contexto evolutivo, onde formas de vida menos adaptadas são substituídas por outras mais aptas a sobreviver. Então, isso aqui me chamou muito a atenção, porque era uma curiosidade que eu tinha, e a espiritualidade fez esse material chegar até nós. Então você vê que existe essa discussão no espiritismo, como em outras religiões ou filosofias, algumas que é o cristianismo fundamentalista, que é muito lá atrás, é o único que realmente diverge e não aceita a existência deles. E vocês, meus amigos, o que acham desse tema? Existiram os dinossauros? Sim ou não? Fica para cada um. É o livre-arbítrio e o livre pensamento. Espero que usem o espaço democraticamente aberto para poder colocar a opinião de cada companheiro. Voltando aqui, um mentor. Tudo na natureza busca o equilíbrio, usando de todas as formas possíveis, e o homem deve observar a lei natural, suave e harmoniosa. Como falamos em mensagens anteriores, a inteligência do homem lhe foi dada para ser usada na conservação e no equilíbrio, ajudando as leis da natureza que deixam para os seres humanos a sua parte a fazer. O equilíbrio da reprodução, em certos casos, pertence ao homem, a quem cabe estudar e procurar meios para que a reprodução em excesso não lhe cause mal. É claro que essa manutenção não deve vir pela força da vaidade, nem inspiração pelo egoísmo. É bom que se desenvolva nos corações da terra o bom senso em tudo que é feito, para que se garanta a paz de consciência. Aqui é interessante que existe uma teoria, tem aqueles gatos Maine-Coon, que são gatos grandes, né? Uma das teorias que foram levantadas para a sua criação, que era a reprodução mistura de algumas outras raças, entre uma das teorias, que eu acho que é a mais falível, vamos assim dizer. Essa espécie ela foi criada, foi desenvolvida para viajar junto
nos navios, nos porões, devido aos ratos, a quantidade excessiva de ratos e ratos grandes. Então, para um rato grande, você precisava de um caçador grande também. Temos aquela fábula, né, da cidade que estava invadida por ratos, aí veio a flauta e os ratos foram sendo destruídos. Então, esse tipo de controle, o controle de zoonose, ou mesmo os animais abandonados na rua e tal, antigamente nós tínhamos, infelizmente, a carrocinha, né, que recolhia os animais e depois os sacrificavam. Mas hoje existe, não tem mais a carrocinha, mas existe um controle de zoonose, até para resgatar os animais, fazerem cirurgias para que não haja reprodução, tá? E tomando conta com remédios, vacina contra a raiva, enfim, existe um controle, entre aspas, desses seres, para que não haja também uma forma de... Você encontra seres humanos aí tão ruins ainda, que acabam maltratando esses pobres animais que estão aí já ao relento, à rua. Então existe, recolhe, controla a sua reprodução, né? Enfim, e vai seguindo. Então nós temos alguns exemplos de controle racional por parte do ser humano. Miramês, o cientista que se transviar do seu ministério científico vendendo seus valores pelo interesse do ouro, será retirado indo para o seu próprio lugar de transgressor da lei. Podemos dizer que os espíritos reencarnados na Terra são os designados por Deus para ajudarem na evolução. E essa é uma lei natural, que não podemos deixá-la de lado, como se pudéssemos estabelecer: hoje vamos evoluir, hoje estou cansado e coisas do tipo. A evolução não é algo individual, ela faz parte de todos os seres, como um resultado comum à evolução. Então, essa primeira parte aqui do comentário: o cientista que se transviar de seu ministério científico vendendo seus valores pelo interesse do ouro, será retirado, indo para outro lugar de transgressor da lei. Então, existe aqui também uma culpabilidade em tudo, como é feito por excesso ou feito somente pensando no lucro. Olha que interessante. Os animais desenvolvem o instinto de conservação, destruindo eles mesmos, fazem expressar a lei do equilíbrio. Assim também, as plantas se atrofiam quando semeadas em demasia, sem o devido espaço para o seu crescimento. Enfim, tudo, ou mais que possa às vezes escapar à inteligência do homem, obedece à regulagem da força divina. Peguem um vaso, enche ele de semente, sem dar um espaço adequado para cada muda. Você vai ver que elas vão germinar, uma vai sufocar a outra e tal. Só vai crescer, vai continuar o seu desenvolvimento, entre aspas, aquela que for mais forte, aquela que germinou primeiro, tá? Ela vai seguir. As outras que demoraram um pouquinho mais para germinar vão ficar sufocadas. É a própria natureza controlando, porque você não teria espaço. Imagine numa floresta, tá? Aquelas árvores gigantescas. Se elas não tivessem espaço uma entre a outra, um espaço adequado para elas crescerem, ficariam frágeis. Uma ventania, alguma coisa, derrubaria todas. Então, ela mesma, a natureza, se incumbe de ir organizando. Como na parte animal, aquele animal que é o mais fraco ou doente, ele fica largado à sorte, mas é uma forma de controle. Até porque você pegar um macho alfa, ele controla a sua matilha, o seu bando ou o que for. Aquele que é mais forte é o macho alfa, que ele cuida dos demais. Então, se você tem animaizinhos ali, seres que nasceram com problema, eles não têm tempo de se dedicar, mas eles se dedicam aos mais velhos. Aqueles que já foram alfa, que passou o tempo, como nós vamos ficando idosos, eles também, mas eles têm
o cuidado para com eles. Existe um vídeo onde um pássaro antigo, meus amigos, um pássaro com mais idade, ele é alimentado pelos mais novos. Então aquilo que ele fez a vida toda, quando tinha a sua ninhada, ele levava o alimento, aí agora o alimento é levado pelos mais novos. A natureza é bela, ela dá centenas, milhares de exemplos como devemos nos comportar, né? Me perdi aqui. Voltando aqui. No que tange a capacidade dos homens, Deus deixa para que eles operem devido à sua inteligência. Tudo que é feito permanece. Imaginemos o pouco de livre-arbítrio que o ser humano tem, usando de forma leviana. E se os animais também o fizessem? Já pensou uma rebelião deles? Miramês? A verdade, sendo luz, somente aparece quando estamos preparados para recebê-la. Que Deus nos abençoe, fazendo chegar sempre a nós a sua magnânima vontade, para que possamos nos alimentar e dar vazão ao amor. Uma observação: observemos a nossa palavra. Se a reproduzimos sem a disciplina que a mente pode dar, o que seria de nós? Ela precisa ser educada nas diretrizes do amor e da caridade, para ser mais útil aos que nos ouvem e para nós mesmos. Vamos dar graça a Deus pelo que Ele nos deu, em entendimento, de maneira que possamos aplicar as nossas forças para a perfeição da vida, despertando os valores que nos foram entregues pelo seu coração amoroso. Convém acreditar que estamos caminhando sempre para frente, que em tudo dependemos primeiramente de Deus, depois dele e depois de nós. Autor é difícil, hein? Ator é esse aqui que está aqui. Autor desconhecido. E para finalizarmos a nossa noite de estudos, usemos a nossa inteligência e observemos até onde age a lei geral, para que não sirvamos de tropeço para ela, na sua ação divina, se precisamos de algo, mas tudo nos irá pela lei de misericórdia e por acréscimo de vida, vindo sempre de Deus. Bom, meus amigos, com isso nós encerramos a pergunta 693. Na próxima oportunidade que estivermos de nos reunir, será apenas a 694, e acredito que ela ficará não tão extensa quanto ficou a 693. Mas ficou por causa desse item aqui que eu achei que era algo que sempre me gerou curiosidade. Eu, quando vou aos museus de ciência, Museu da Vida Natural, coisa do tipo, e tem essa parte dos dinossauros, isso sempre me encantou, sempre me despertou uma curiosidade imensa sobre isso. E essa pergunta 693, quando tange, falando, entretanto, a espécie de seres vivos e animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e o próprio homem seria logo a vítima. Isso me trouxe um estalo, vindo deles, é claro, sobre os dinossauros. E pesquisando, tem a visão espírita sobre isso. E qual é a visão de cada companheiro sobre a existência ou não dos dinossauros? Meus amigos, o espaço fica sempre democraticamente aberto após as observações, orações e finalização dos trabalhos pela Magnete. Então, gostaria de ouvir o que os companheiros pensam sobre dinossauros. Foi um prazer inenarrável poder adentrar ao lar de cada um de vocês. Com grande alegria tive o prazer de recebê-los em meu lar. E espero encontrar a todos novamente bem, alegres, saudáveis e com tudo o que precisamos para chegar à nossa próxima noite de estudos. Então, finalizando aqui, um beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!